Juízes 16 vai trazer para nós dois assuntos. Primeiro é Sansão e Dalila, e depois vai mostrar Sansão derrubando o templo de Dagon. Obrigadão, Marcão. Diz assim: foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta, e passou a noite com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão está aqui. Então cercaram e toda a noite o esperaram de emboscada à porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até o amanhecer, então o mataremos. Sansão, porém, deitou-se somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou nas portas da cidade, com ambos os umbrais, e com a tranca as arrancou. Pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, onde o cume do monte, até o cume do monte que está em frente de Hebrom. Depois disso, ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: convença-o, veja se descobre em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Disse Dalila a Sansão: declara-me, peste, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Respondeu-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Quando então os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas de nervos frescos, ainda não secos, e com as cordas ela o amarrou. Os espias estavam assentados com ela no quarto. Então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele quebrou as cordas de nervos, como se quebra o fio da estopa ao lhe chegar o fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me com que poderia ser amarrado. E ele disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que não se houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Assim Dalila tomou cordas novas e com elas o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam sentados no quarto. Ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me como poderias ser amarrado. Ele respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça num pano e as firmares com um pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. De modo que enquanto ele dormia, Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele e teceu-as num pano, e firmou-as com o pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do seu sono, arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela disse: como pode dizer que me amas, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e cansando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Assim ele revelou tudo. Nunca se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser raspado, sairia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Vendo Dalila que ele lhe havia revelado seu segredo, mandou chamar os líderes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, ele me revelou todo o segredo. Assim os líderes dos filisteus subiram até ela, trazendo o dinheiro nas mãos. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe rapar as 7 tranças de sua cabeça. Assim começou a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Então clamou ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarrando-o com 2 cadeias de bronze, puseram-no para girar um moinho na prisão.
e o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Ora, os líderes dos filisteus ajuntaram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo Sansão. Semelhantemente, o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus, dizendo: nossos deuses nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, disseram: mandai vir Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres. Também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. Então clamou Sansão ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que de uma só vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então abraçou-se Sansão com as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo estava firmado. Apoiando-se em uma com a mão direita e na outra com a esquerda, disse Sansão: morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força, e o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos e toda a família de seu pai desceram, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele havia liderado Israel durante 20 anos. Deus, muito obrigado, Senhor. Diante da tua palavra, nós nos colocamos, nós nos rendemos e pedimos que a meditação do nosso coração seja fiel à tua palavra nessa hora. Obrigado, eis-nos aqui, fala conosco, nós precisamos ouvir tua voz. Obrigado mais uma vez, te bendizemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. O capítulo 16 traz só esses 2 assuntos que eu disse, que é Sansão e Dalila, e depois Sansão derrubando o templo de Dagom, e ali ele se matando. Na verdade, ele morre junto com as pessoas que estavam naquele templo e naquele santuário. Sansão, irmãos, era um homem forte fisicamente, como nós já dissemos aqui, mas era fraco com mulheres. Sansão tinha uma fraqueza muito grande, que eram as mulheres. Como eu disse para os irmãos, ao longo da história de Sansão, fica registrado na Bíblia que pelo menos com 3 mulheres ele se envolveu, né? A primeira delas foi a mulher com quem ele se casou e na verdade não chegou aí para a lua de mel, não cumpriu o seu papel, né, de casado, de marido dela. Depois ele resolve ir lá e buscar a mulher de volta. Muito tempo tinha se passado, nós vimos no capítulo 15. Aí o sogro dele anuncia para ele que a mulher dele com quem ele se casou já era de outro, e deu para ele a irmã mais nova dela. Ele ficou muito furioso, não tem relato ali de nenhum relacionamento dele com essa segunda mulher, que seria a filha, a irmã, a cunhada dele. E aí ele vai caminhando. No capítulo 16, agora nós encontramos Sansão se envolvendo com uma prostituta, e logo depois ele se envolve com Dalila. O capítulo 16 já começa mostrando isso para nós. Olha, foi-se Sansão a Gaza, onde viu uma prostituta e passou a noite com ela. 4. Terceira é essa. Olha bem, no capítulo 16 ele envolve com 2, tá? O versículo 1 mostra ele se envolvendo com uma prostituta de Gaza, e o versículo 4 já mostra que ele se apaixonou por Dalila. Então ele era forte fisicamente, mas tinha essa fraqueza com mulheres. E o mais incrível, não sei se eu coloquei ali, mas o diabo vai pegar ele exatamente no ponto que ele era fraco. Exatamente. Você vê que o inimigo usa as mulheres para que ele peque e para que chegue ao ponto aqui dele morrer junto e até abreviar o tempo dele. Então a gente precisa vigiar muito naquilo que a gente é fraco, irmãos. Naquilo que a gente é fraco, é lá que o inimigo vai nos atacar. Na onde a gente é forte, não vai nos atacar. Eu falava uma frase aqui que eu parei e vou voltar a falar essa frase. Eu dizia aqui na igreja direto: o diabo nunca vai me laçar e me pegar num boteco.
Quem lembra por que eu falava que ele não vai me pegar no boteco? Porque eu não vou lá. Eu fujo de boteco. Ele não vai me laçar no boteco. Ele nem vai tentar. Porque se ele armar para mim no boteco, ele já perdeu, porque eu não vou, eu corro de boteco. Mas ele vai me laçar, ou vai me laçar não, ele vai tentar me laçar exatamente naquilo que eu sou fraco, naqueles lugares, naqueles pensamentos, naquelas coisas, naquelas atitudes que eu sou fraco, frágil, é lá que ele vai me atacar. Pastor, mas onde você arrumou essa teoria? Essa teoria está na Bíblia, irmãos, em todo tempo, em todo lugar. Olha para você ver, lembra da tentação de Jesus, que está registrado lá em Mateus, depois está registrado também no livro de Marcos? Presta atenção, quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo tentou ele exatamente, a Bíblia diz, depois que ele jejuou 40 dias, a primeira conversa do diabo com ele era qual? Quem lembra? A primeira tentação foi qual? Quem lembra? Porque ele estava com fome. Jejuou 40 dias. Quem aqui já jejuou 3 dias? Eu tentei uma vez e quase morri. Os irmãos sabem da história aí. Logo quando o segredo estava começando. Tentei jejuar 3 dias. O arrependimento. Na verdade eu não jejuei nenhum direito. O pastor falava com a gente, vamos jejuar e tal, todo mundo animado. Aí propôs para nós que ele jejuava 3 dias. Eu peguei e desci o pau. Falei, vou jejuar sexta e sábado e domingo. E, irmãos, eu quase morri. Porque no dia do jejum, nós fomos lá para o bairro industrial fazer um mutirão na casa do irmão Zé Caetano, fazer a varanda para ele lá, e eu jejuando e trabalhando, ajudando de pedreiro, hein? Jair Caetano, é isso, e eu jejuando, irmãos, e trabalhando, ajudando de pedreiro, aquilo a fome bateu duro, eu pensei que eu ia morrer na casa do homem, e vim embora, entrei num ônibus, na que eu disse, em frente à padaria, eu estava sem dinheiro, já cheguei lá e me vende 10 pães e 2 pacotes de leite, e já cheguei comendo aquilo, quase morrendo. Então ali eu aprendi que a gente não deve jejuar além do que a gente aguenta, porque Deus não agrada. Então agora é tranquilo, o meu jejum é muito mais tranquilo, aprendi. Mas eu quero que você entenda assim, quando eu digo que o diabo não vai me pegar num bar e nem tentar me pegar, porque eu não vou lá, quando eu digo que o diabo vai tentar te pegar naquilo que você é fraco, eu uso esse texto. O Jesus havia jejuado 40 dias, o inimigo vem, chega perto dele e ainda desafia. Está vendo? Você tem poder mesmo, você é o filho de Deus. Então manda aquelas pedras transformar em pão. O camarada morrendo de fome. Já imaginou? Você morrendo de fome. E tem um outro detalhe lá. Lembra lá o rapazinho que perdeu o direito de primogenitura dele? Né? Ele estava muito cansado e muito faminto. Aí o irmão dele fez um guisadão lá. O que ele fez? É lentilha, né? Que a Bíblia diz, é um prato de lentilha. Ele vendeu o direito de primogenitura dele para um prato de comida. Vamos ser sinceros, irmão. Se você tiver milhões na mão e estiver morrendo de fome, passou uma pessoa com um prato de comida, falou, te vendo pelo milhão que você tem aí. Você vai dar 1 milhão, irmão, na comida? Então o que isso quer dizer? Que naquilo que a gente é fraco, é ali que o diabo vai lançar suas setas para nos tentar. Então é muito fácil não cair. Quando você conhece a Bíblia, conhece Deus, você não cai, irmão. Por quê? Porque você sabe que você é fraco naquela área, porque naquela área você vai buscar a Deus, você vai orar, você vai vigiar mais, porque você sabe que é fraco naquela área. Não é feio você reconhecer que é fraco. Não é feio você reconhecer que é fraco, irmão. É bonito. Paulo chegou a dizer um momento lá que ele era, naquilo que ele era fraco, ele era forte. Por quê? Tem sabedoria de Deus. Opera aí. Já que eu sou fraco nessa área, então nessa área eu vou depender mais de Deus. Aí naquela área você vira um monstro de forte. Então naquilo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu busco a força do Senhor. Naquilo que eu sou forte, está tranquilo, irmão. Aquilo que Deus já me deu domínio, controle, é tranquilo. Eu nem preciso escalar diante de Deus o tempo todo, porque Ele já me deu condições, já me fortaleceu. Mas naquilo que a gente é fraco, a gente tem que aprender a depender de Deus, porque é nessa área que o inimigo vai nos atacar de todas as maneiras. Então a gente vê que ele era forte, Sansão era forte fisicamente, mas ele era fraco com mulheres. De cara aí, como eu disse para vocês no versículo 1, ele já vai dormir com uma prostituta em Gaza, né? E logo em seguida, no versículo 4, a Bíblia diz que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Desde a primeira mulher de Sansão, irmãos, ele já começa a ser seduzido e já se entra em encrenca, porque a primeira mulher com que ele se envolveu no capítulo 14, no casamento, a mulher, ele deu um enigma para os rapazes que estavam com ele,
E aí os rapazes vão na mulher dele, para que a mulher dele perguntasse qual era a revelação do enigma, da charada. E essa mulher tentou ele até que conseguiu dele a resposta. Então era o ponto fraco dele. Aí ele vem se envolvendo, ao ponto, né, ele fez uma matança enorme, tudo por causa de vingança, relacionado a essa mulher. E agora não vai ser diferente, tá, irmãos? Então, ele era um homem fraco nessa área. E agora, quantos nós homens aqui temos fraqueza nessa área? Então a gente tem que fortalecer nessa área. Naquilo que a gente é fraco, eu não vou dizer nem aqui que o problema desse camarada era só sexual. Não vou dizer que Sansão, o problema era só sexual, mas era com mulher. Então, ele tinha uma dificuldade, e foi aí que o inimigo pegou e pegou feio, né? Então, ao se apaixonar por Dalila, na verdade ali ele estava selando o fim da carreira dele, o fim do ministério dele, que eu vou chamar aqui de ministério, porque ele liderou Israel por 20 anos, então ele termina esse tempo dele de uma maneira trágica, por causa disso de mulher. Ela lhe persuade a revelar seu segredo, o que ela consegue após várias tentativas. Irmãos, uma coisa que eu notei em Dalila, eu não sei quantos irmãos aqui tiveram o tempo de ler esse texto em casa com cuidado, mas os irmãos que já leram mais de uma vez, sabem disso. Irmão, Dalila não amava Sansão nem um pouquinho. A Bíblia não mostra nenhuma afeição dela por ele, mas mostra que ele tinha afeição por ela. Ele era gamado, apaixonado por ela, ao ponto dos homens chegarem perto dela e dizer, os líderes disseram o seguinte, versículo 5: convença-o, veja se descobrem em que consiste a sua grande força, e com que nós poderíamos amarrá-lo e dominá-lo, para nós o subjugarmos. E ele ainda diz mais assim: cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Eles chegaram com dinheiro para aquela mulher e falou: olha, convence esse bobão aí, desse Sansão, esse fortão aí, convence ele a revelar o segredo, para a gente ir lá e pegar ele, subjugar e humilhar e maltratar, porque esse camarada está matando o nosso povo. Só isso, irmãos, que a Bíblia registra que falou. Não mostra reação nenhuma dela, mas a Bíblia já mostra ela de cara no versículo seguinte, já tentando persuadir ele, perguntando: como é, onde está sua força, revela para mim. Então é uma mulher, irmãos, que não amava ele em nada, absolutamente nada. É uma mulher que foi por dinheiro, na que falou, ofereceu mais de 1.000 moedas de prata, ela logo aceitou, e ela já entrou em cena tentando convencer Sansão para poder derrubar Sansão e vencer Sansão. Pastor Estécio falava para a gente aqui uma frase que eu vou ver se eu lembro aqui, que a gente tem que tomar cuidado com 3 barras, que Jonas vai lembrar, alguns irmãos antigos vão lembrar: a barra de ouro, o São João da Barra. São João da Barra era uma cachaça que tinha antigamente aí, sabe, uma bebida alcoólica, não sei se existe ainda. Então ele falava: cuidado com essas 3 barras, barra de ouro, São João da Barra e a barra da saia, se referindo às mulheres, tá? Muito cuidado. Então você vê que aqui a cena gira toda em torno das mulheres que Sansão se envolveu, e como cada uma delas conseguiu seduzi-lo e levá-lo a sair matando gente. Bem, a história de Sansão, eu já falei para vocês, é muito difícil de entender e de interpretar à luz da Bíblia. Por quê que é difícil de entender e interpretar à luz da Bíblia? Porque não de acordo com a nossa inteligência, irmão, estou falando de inteligência não, estou falando de você interpretar a história de Sansão à luz da Bíblia, porque ele era um camarada separado desde o ventre da mãe, ungido para ser o libertador. Ele era, assim como Jesus, que foi separado do ventre, ele foi dedicado ao nazireado, mas ele nunca obedeceu ao nazireado dele depois de velho, viveu uma vida de pecado. Mesmo assim, Deus cumpriu os desígnios dele, que era usá-lo para livrar Israel daquele tempo dos filisteus. Então é difícil de interpretar. Por quê? Como é que pode o Espírito Santo de Deus descer sobre um homem, dar para ele muita força física para ele sair derrubando e matando, mas esse mesmo Espírito não dá para ele nenhum discernimento, nenhuma inteligência, nenhuma sabedoria, irmãos? É incrível. Então todo estudioso da Bíblia lê essa história, glorifica a Deus, porque é Deus agindo, mas a gente não consegue aquela interpretação clara
para a gente compreender. Claro que Deus usa até o ímpio para cumprir o seu propósito. Deus usou Faraó para endurecer o coração de Faraó, o nome dele ser glorificado. Ao longo da Bíblia, ele usou até Judas, que era um diabo, diz a palavra de Deus, para estar no meio dos 12, e ali está registrado o nome dele. Mas Sansão é uma situação, irmãos, muito à parte, e que a gente não deve tomar o exemplo de Sansão, tá? Não tome o exemplo de Sansão. Sansão não é um modelo. Sansão, na verdade, como é que eu diria? É um exemplo fora do padrão, para que ninguém de nós queira copiar, tá bom? Um exemplo da misericórdia de Deus, exemplo da bondade, exemplo de quando Deus é bom. Na verdade, Deus tinha um compromisso com Abraão, com Isaac, né, e com Jacó, e nesse compromisso ele chega a usar homens dessa maneira, tá bom, queridos? É muito complicado. É um texto tão complicado, pastor Maci está lembrando, que até o primeiro casamento dele, irmãos, vinha de Deus. Tudo aquele arranjo do casamento, do capítulo 14, que nós lemos na primeira semana, tá? Capítulo 14, vai falar do casamento de Sansão. Foi um casamento de Deus, arranjado por Deus, mas o camarada não chegou nem a concluir o casamento. Largou a mulher para lá, saiu, matou um punhado de homem, voltou. E a segunda matança dele, quando ele amarrou as raposas, amarrou fogo, torche de fogo nas raposas, foi por causa do casamento, que não deu certo. Ele ficou bravo, ficou irritado demais, e aí fez aquela matança. Então é um texto muito difícil, complexo para a gente compreender, tá? Mas é esse o propósito de Deus, a vontade de Deus. Então ela consegue persuadir até que ele revelasse o segredo dele, que estava no cabelo. Um detalhe é que a Bíblia registra 3 tentativas de Dalila. A primeira delas está registrada no versículo 6. E disse Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua força. E ele é tão, irmãos, quando eu digo lá que Deus deu para ele força, mas não deu inteligência, porque, com todo respeito, tá, irmãos, eu não estou aqui querendo menosprezar Sansão, mas olha como é que ela pergunta para ele, verso 6, Sansão, me declara, onde está a sua grande força, e com que alguém poderia te amarrar e te subjugar? Nossa, Deus do céu. Se uma mulher te perguntar isso, o que você faz, Igor? O que você faz, Tijano, pastor Maci, eu, o Marcão, os homens estão aqui. Está na cara, já falou. Diga, me explica, onde está a sua grande força? E o que se pode fazer para te amarrar e te subjugar, te controlar e tal, até te matar que fosse? Gente, está vendo como é que Deus deu para ele força a filha, mas não deu para ele miolo? E o difícil aqui de compreender, irmãos, é que a vida dele foi toda desenhada, chamado por Deus, e tudo direitinho. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que a força dele vinha era de Deus. O Espírito de Deus descia sobre ele e dava para ele aquela força. Então não era uma qualquer, era Deus nele. Mas o miolo do camarada, sei lá para onde foi, tá? Aí você vê que ela já diz o que ela queria. E aí o que acontece? Ele responde com mentira. A coisa mais incrível é quando ela pergunta para ele, ele responde com mentira. Como pode um homem de Deus, irmãos, um homem chamado por Deus, usado por Deus, viver na mentira? Por isso que eu te disse, ele não é um exemplo, não é um modelo, mas a vida dele e o registro da vida dele deixa para nós ensinamentos que a gente não pode seguir. Ele vivia na mentira. Aí ele responde para ela assim, verso 7, olha, se me amarrassem com 7 cordas de nervos frescos, nervos que ainda estavam secos, então eu me enfraqueceria. Ele conta uma mentira, e ela vai, faz aquilo tudo, dá errado. Aí o versículo 10 vai dizer a segunda tentativa. Ela fala, você zombou de mim e tal. Fala com ele, me diga, declara, com que poderíamos te amarrar? Ele vai, fala outra mentira, verso 11. Se me amarrar fortemente com corda nova, corda que não se fez nenhum trabalho, nenhuma obra ainda, então me enfraqueceria. Outra mentira dele. Aí ela fica brava com ele por causa da mentira. Aí o verso 13 vai mostrar a terceira tentativa. Como é que até agora está zombando de mim? Me responde, como é que pode? Aí ele vai e declara, se me amarrar, se me teceres 7 tranços da minha cabeça no meu cabelo, firmar com o pino de tear, eu fico fraco. Outra vez ele mente para ela. Então o que a gente vai encontrar na vida de Sansão? Uma vida de mentira, uma vida de fraqueza, uma vida de se entregar ao pecado, não cumpriu o nazireado. Essa foi a vida de Sansão.
Aí o versículo 15, irmãos, vai dizer assim, que ela fala, você já me zombou 3 vezes de mim, me declara em que consiste tua força. Aí o verso 16, irmãos, para de mostrar as vezes que ela tentou ele, porque mostrou 3 vezes, mas aí a Bíblia diz assim, importunando ela todos os dias, com as suas palavras, e cansando, a alma dele se angustiou até a morte. Quer dizer que 3 vezes está registrado, mas aí diz que ela importunava ele todo dia, mas não diz quantos dias, mas tudo indica que são muitos dias, porque chegou num ponto, irmãos, que ele ficou fatigado com aquelas palavras, ficou cansado, e a alma dele se angustiou até a morte. Ele não aguentou, e ele cedeu, e ele então contou todo o segredo. Quantas vezes então ela perturbou ele, tentando para ele dizer a força? A gente não sabe. A Bíblia registra 3 vezes, 3 tentativas, e depois fala que todo dia ela importunava ele. Agora você imaginou uma mulher todo dia no seu ouvido reclamando da mesma coisa? Já imaginou? Talvez tenha algum marido aqui, né, que reclama da sua esposa. Nós somos casados, mas agora veja bem, todo dia ela importunava com aquela coisa, até que ele não aguentou. Não aguentando, ele revela o segredo, que o segredo está na força, a força estava no cabelo dele, e que se cortasse o cabelo, então ele ficaria fraco. E ela dessa vez acredita, arma para ele, e a Bíblia diz, irmãos, que ele pensava que, como das outras vezes, os homens poderiam chegar e ele ia sair, mas só que o versículo 20 fala assim, o versículo 20 termina dizendo, mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A força dele era Deus na vida dele. Quando ele desobedeceu o segredo do nazireado. Por que eu estou dizendo quando ele desobedeceu com relação ao nazireado? Porque ele está desobedecendo a Deus desde o início da vida dele. Ele fazia banquetes, ele, dormia com as prostitutas, ele desobedecia de todas as formas, mas dessa vez ele desobedeceu com relação ao pacto, à aliança, ao voto do nazireado. E quando a gente descumpre, irmãos, uma palavra assim, Deus se retira de nós. Deus não agrada ao voto do nazireado, ele descumpriu, e aí Deus te retirou dele. E o texto termina dizendo, no versículo 22, que eles então subjugaram ele, mas o cabelo dele começou a crescer de novo. Então eu quero que você entenda que esse capítulo 16 aqui, ele engloba muitos anos. Furam o olho dele, ele é preso, ele é humilhado, ele é envergonhado, e o cabelo dele já começa a crescer. Vamos ser sinceros, se rapar a cabeça de alguém, o cabelo vai começar a crescer automaticamente, na mesma hora. Você sabe disso, né, irmão? Rapou, começa a crescer. Mas aqui tem um registro que já começou a crescer. Então, até que o cabelo crescesse até o último versículo, muito tempo passou. Eu não quero aqui discutir tempo com os irmãos, mas um cabelo normal leva para crescer o quê? Para ficar grande outra vez. Vamos lá, me ajuda aí, quem é cabeludo? Rapaz, 0, demora quanto tempo mais ou menos, hein, irmãos? Para crescer, será? Hein? Para ficar grande? Mais de ano, né? Eu também acho, para ficar grande, porque crescer, igual eu falei para você, eu rapo a minha barba hoje, irmãos, de manhã, de tarde eu passo a mão, já tem ponta aqui, ó. Os irmãos que tem barba aí sabem que é assim, cresce na mesma hora, você rapou, já começa a crescer. Então, irmão, veja bem, o cabelo ele começou a crescer já no versículo 22, e depois, cá na frente, ele já pede a Deus força, e Deus devolve para ele a força. Então a gente vê que esse capítulo 16 engloba muito tempo, tá? Bem, sem força física, irmãos, e sendo que o versículo 20 diz que o Senhor se havia retirado dele, eu coloco para você o seguinte, que sem força física e sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus, Sansão só servia para ser piada e espetáculo. Ele tinha na força, perdeu a força, virou piada. O versículo 20 diz que os filisteus estavam cheios de alegria no seu coração, porque Sansão estava preso, e aí eles disseram, mandai vir Sansão para nos divertir, e assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Então, queridos, presta atenção, o homem sem Deus, ele só serve para virar piada. Se você abrir a Bíblia lá em Mateus 5, versículo 13, você vai ver que nós somos o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor,
para nada mais serve, diz a palavra, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso está em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Sansão estava vivendo isso aqui, no versículo 25. Perdeu a força, perdeu o que Deus havia dado para ele, então agora só serve, irmãos, para fazer piada, para alegrar os outros, serve de chacota, vamos dizer assim. E foi esse período que ele viveu. Só que acontece um fato aqui nesse período. Quando eles então o levaram para o templo de Dagon, onde eles faziam aquela festa, a Bíblia mostra que ele ali estava sendo envergonhado e humilhado publicamente. Levaram ele com esse propósito. Aí o que ele faz? Ele clama a Deus pela segunda vez na sua vida. Sansão só clamou a Deus na história da vida dele toda, que a Bíblia registra, só 2 vezes. Ele clamou lá no capítulo 15, no versículo 18, quando ele terminou de matar mais de 3.000 homens, e aí deu sede, mais de 1.000 homens, desculpa, que ele matou mais de 1.000, né? E aí, com uma queixada, e aí ele teve sede, e pediu a Deus água, clamou no versículo 18, capítulo 15, e agora ele vai clamar no versículo 28, depois de ser humilhado e envergonhado, ele clama a Deus, e na hora que ele vai clamar a Deus, ele fala: Senhor Deus, eu te peço que te lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Olha como é que esse camarada é. Ele pediu a Deus para dar força para ele vingar, e ele estava vingando é por causa dos 2 olhos dele. Nem por um momento ele falou: me dá força para vingar por causa da humilhação do povo, que o povo vivia. Pediu para vingar por causa dos olhos dele. E aí que a Bíblia diz que ele se agarra, né, as colunas, com uma mão ele agarra uma, com outra, e aí ele puxa com força, de maneira que aquelas colunas que sustentavam o templo derruba, e cai todo mundo que estava em cima daquele templo e todos que estavam embaixo. E ali ele faz uma matança muito grande, e ele mata mais de 3.000 pessoas, porque a Bíblia registra no versículo 27, que sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres, fora os que estavam ali dentro, né, do templo, e as demais pessoas que serviam naquele lugar. O templo cai, e ali ele morre, ele se mata, junto com todo aquele povo, junto com aquela matança, né, de gente, ele acaba morrendo. E assim então a Bíblia encerra, repetindo mais uma vez, que Sansão liderou Israel durante 20 anos. Mas que liderança, hein? Agora, só para os irmãos entenderem, quando nós falamos lá no início do livro de Juízes, que os juízes eram homens escolhidos por Deus, mas eles não eram homens escolhidos com a tarefa de levar o povo a Deus. Eles eram escolhidos Deus tinha a intenção de que eles livrassem Israel dos inimigos. Então era mais um líder para a guerra, mais um líder político, não um líder espiritual. Porque aqui nós acabamos de ver, ele liderou Israel 20 anos, matou muito filisteu, mas em nada ele levou Israel para Deus. Ele não falou de Deus, ele não serviu, né, a Deus em amor, em justiça. Ele só era uma máquina de matar, né? Não é uma máquina de matar? Poderia dizer que ele é igual esses camaradas aí de Hollywood, né? Quem é um homem que mata muito em Hollywood? O Rambo, né? O Rambo era um que matava, aquele matava o exército inteiro. Então Sansão era uma máquina de matar. Se alguém falar com você assim, descreve Sansão, né? Põe um desenho aí da cara de Sansão, pode colocar o que? A metralhadora, não pode? Daquelas grandonas assim. Era que ele era uma máquina de matar, mais nada. Gostava de mulherada, ficava irritado, ficava bravo e saía matando gente. Então ele era uma máquina de matar, né? Diferente do rei Davi, que Deus vai levantar lá na frente. Só te lembrando, esse aqui é o último juiz que Deus vai levantar. Sansão é o último líder que Deus vai levantar como juiz. Depois lá na frente nós vamos ver, né, Eli, o sacerdote, cuidando das coisas de Deus. Aí já vai ser um governo espiritual. Eli como sacerdote, fazendo com que lá na frente fosse ungido depois os reis de Israel, Samuel liderando, vai ungir os reis de Israel, Saul e depois Davi, e aí nós vamos entrar no outro nível, né, que é do reinado, dos reis de Israel liderando. Mas esse é o último, né? É o último
líder, juiz, que Deus vai levantar, tá bom? Podemos concluir então o que, irmãos? Que Sansão foi pego na área em que ele era fraco, as mulheres. Tanto ele se entregou e brincou com o pecado, que recebeu o seu salário. Por quê? Brincou tanto com o pecado, envolvendo-se, né, e se entregando às mulheres, de tal maneira que elas o convenciam. Eu só quero que você pense numa coisa, irmão, dentro desse último capítulo que nós lemos, que Dalila colocou ele, né, fez ele dormir no joelho dela. E que sono é esse? Me explica, que sono é esse? Que o camarada tem um cabelo muito grande, não importa o tamanho, mas era muito grande. E aí, ela conseguia amarrar cordas, 7 cordas no cabelo dele, e ele não acordava. Conseguir fazer trança no cabelo dele, e ele não acordava. E conseguiram raspar o cabelo dele, e ele não acordava. Hein? Está vendo? São coisas difíceis de compreender na Bíblia Sagrada, nesse texto, principalmente na história de Sansão. Não dá nem para a gente discutir isso aqui, por quê e não por quê. Será que ela drogava ele? Será que ela dopava ele? Mas o camarada estava num sono tão profundo, irmão, que, meu Deus, mexia no cabelo, mexia aqui, e raspava, e nada funcionava. Então eu diria o seguinte, irmãos, eu prefiro concluir o seguinte, que tanto ele se entregou e brincou com o pecado, que ele recebeu o salário, né? E eu termino dizendo, não pense que quem brinca com o pecado vai se dar bem no final, porque não vai dar. Todo homem, toda mulher que se entrega ao pecado, brinca com o pecado, vai se dar mal. É o que nós aprendemos com a vida de Sansão. Não importa se tenhamos dons, Sansão tinha de Deus aquela força. Não importa se Deus nos chamou do ventre, Sansão foi chamado do ventre da mãe dele para uma obra. Não importa, querido, se nós dermos lugar e brincarmos com o pecado está aí para nos bombardear. Se nós brincarmos e dermos chance ao pecado, ele vai nos tragar, vai nos pegar e vai nos derrubar. Amém? E não pense que vai se dar bem, porque o fim dá mal, né? O fim é ruim. Assim, então, nós encerramos a nossa meditação no capítulo 16 de Juízes. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.